Meus irmãos, minhas irmãs, hoje vamos ouvir uma história real que nos leva a uma profunda reflexão e nos estimula a realizarmos a nossa autotransformação. Dominique Lepierre, famoso autor francês, visitando as cidades da Índia por onde Gandhi passara a mensagem de paz, percebeu a dor imensa dos párias, assim como a de outros infelizes. Certo dia, estando ele nas escadarias em Benares, observando as crianças que se atiravam às águas sujas do rio Ganges para recolher objetos dos cadáveres, a fim de serem revendidos, acercou-se de um grupo e tomou conhecimento da existência de uma menina que era considerada a mais notável pescadora desses precários recursos que o Ganges oferecia. Ela era chamada de ave de rapina do Ganges. Seu nome era Ananda, que em sânscrito significa alegria. Então, Dominique acompanhou uma parte da trajetória de Ananda por vários anos e escreveu o livro que se denominou Muito Além do Amor. Pode haver uma forma de amor muito além do amor? Ananda pertencia a uma família de párias. Seu pai era um daqueles que vendiam lenha para a cremação dos cadáveres, porque às margens do Ganges, de acordo com a posição socioeconômica, o indivíduo era posto sobre a madeira conforme os recursos da família para a cremação. Além de vender lenha, o pai de Ananda, por ter vários filhos e ser pobre, mantinha um bazar onde vendia o que eram chamadas relíquias: dentes, ossos, algumas bugigangas que eram retirados dos cadáveres dos miseráveis atirados às águas lodosas do rio já em decomposição. Aos 13 anos de idade, Ananda foi negociada para o casamento conforme as tradições do seu povo. Estabelecido o dote que a família deveria pagar e o dote que o pai do noivo deveria contribuir, Ananda foi preparada para o matrimônio. Faltando poucos dias para as bodas, estando ela diante de um pedaço de espelho tirado das águas do rio, percebeu leve pigmentação na face e disse para sua mãe. A genitora, preocupada, chamou um dos curandeiros que andavam pelas ruas e, munido de uma lupa e de um alfinete, ele pôde fazer o diagnóstico após ligeiro exame. Era lepra. A notícia produziu grande sofrimento à família que, além de pária, tinha agora a marca da punição dos deuses. Ananda percebeu que, a partir daquele momento, todos se afastavam. E poucos dias depois, quando ela despertou para a refeição comum, a bandeja de alimentos estava no centro da sala sobre uma esteira, mas todos estavam distantes dela. Juntos se encontravam as suas roupas empacotadas e algumas moedas, algumas rúpias. Ela entendeu que era o último momento de convivência com a família, pois era uma tradição assim ser procedido. Após ingerir um pouco de alimento, em silêncio, a sua mãe a expulsou de casa. Nesse momento rompiam-se todos os laços familiares. Para eles, ela estava morta. Como ela não tinha ninguém a quem pedir ajuda, passou uma semana de privações, esmolando de porta em porta. Diante dos leprosos da cidade e vendo-os decomporem-se, ela recusou-se a misturar-se com eles, porque não havia nenhum outro sinal exterior, exceto, por enquanto, aquela pigmentação.
Uma semana depois, estava esfaimada. Foi até a estação ferroviária para ver se podia ser útil carregando algum volume e recebendo alguma ajuda. Foi quando surgiu um homem que saltou de um rickshaw e lhe perguntou o nome. Jubilosa, ela respondeu: Ananda, eu sou a alegria. E tem família? Voltou a perguntar o homem. Ela respondeu: Não, não tenho família. É exatamente do que preciso, disse o homem. Eu tenho filhos e viajo muito e necessito de uma ama para que cuide de minhas crianças. Você aceitaria trabalhar para mim? Ela respondeu que sim. Ele, em seguida, deu-lhe 20 rúpias para alimentar-se. Ananda agradeceu aos deuses. Em seguida, entrou no rickshaw e percebeu que saíam do centro da cidade em direção da periferia, afastando-se bastante da cidade. Chegando aos arredores, foi levado a uma casa muito grande e ali percebeu que estava sendo negociada. O homem era um aliciador de menores para a prostituição. Ela foi então vendida a um indivíduo sem escrúpulos, que, para demonstrar sua força e poder, agarrou-a pelos cabelos, atirando-a no chão, chicoteando-a e jogou-a no meio de outras meninas apavoradas. Começava ali naquele momento a trajetória diferente, quase trágica de sua existência. Ananda começou a atender aos piores tipos de indivíduos que frequentavam o bordel. Quando lhe observaram a pigmentação, ela passou a ser utilizada por outros párias, rancenianos também. Durante os meses que ali permaneceu, atendia a uma clientela volumosa e infeliz. Ela não tinha mais o menor desejo de viver quando teve um sonho animador. Alguém lhe alertava para que se evadisse, para que fugisse dali, apesar dos riscos que adviriam. Embora temendo ser castigada e assassinada, Ananda aproveitou-se uma noite da distração dos guardas e partiu desesperada de retorno a Benares. Sem saber definir, sentiu uma força que a impulsionava a correr até tombar de exaustão e fome. Foi numa dessas ocasiões em que a fome a fez parar no meio da rua que ela viu uma fila imensa de miseráveis que estavam diante de uma casa modesta para receber sopa. Ela então entrou na fila com um vasilhame imundo para receber o alimento, quando uma mulher estranha que estava à frente da distribuição saiu do seu posto de observação e veio diretamente até ela. Olhou-a e perguntou-lhe o que fazia ali. Ela só pôde responder com uma palavra: fome. A senhora levou-a para um lado e, olhando bem o seu rosto, percebeu que aquela mancha estava envolta por um edema. Então a levou imediatamente para o pavilhão dos leprosos. O pavilhão era um lugar de piso com chão batido, um telheiro com esteiras, onde se encontravam rebotalhos humanos. A Índia possuía milhões de leprosos perambulando pelas ruas e Ananda era mais uma. A senhora disse-lhe: chamo-me de irmã Bandona e eu vou cuidar de você. Ananda passou a receber o carinho da irmã Bandona. Recebia a alimentação, um pouco de asseio, a medicação e, sem poder explicar-se como, um ano depois, as manchas haviam desaparecido do seu rosto.
Os exames posteriores provaram que ela estava curada da hanseníase. Apesar da cura da lepra, Ananda ainda acreditava em seus deuses e tinha muito medo da irmã Bandona e do seu deus branco, que não se atrevia sequer a olhá-lo na cruz. E foram necessários vários meses para vencer a desconfiança e a rebeldia de Ananda. Certo dia, Ananda disse para si mesma: Eu também sou irmã de todos. Eu também tenho o direito de amar e ser amada por todos. Era o início de sua transformação. Foi a primeira vitória do amor das religiosas. Uma noite, quando acabava de se ajoelhar na capela para as preces habituais, a religiosa ouviu um roçar de pés sobre o piso de mármore. Voltou-se e viu Ananda. Fez sinal para que se aproximasse. E então, com voz clara, orou: Senhor, eis-nos aqui. Nós estamos mortas de cansaço, morremos de sono, estamos até os cabelos com os leprosos, mas estamos aqui para dizer simplesmente que o amamos. O universo de caridade que curara a lepra de Ananda com tratamento enérgico com sulfonas estava lhe curando a alma com a lição do amor a Jesus. E ela, sorrindo pela primeira vez, disse: Vim agradecer ao teu bom Deus. Decorrido algum tempo, Ananda foi mandada para Calcutá e começou a fazer o noviciado, que era muito simples: a arte e a ciência de amar, ler o Evangelho de Jesus e vivê-lo. Aprender a atender os pobres e doentes, até o dia em que, 3 anos após, deveria ser transformada na monja 2458 da ordem que mais crescia no mundo, em todas as raças e de todas as crenças que adotavam a doutrina do amor ao próximo. Ananda tornou-se irmã de caridade. E nos anos 80, com o surgimento da AIDS, ou SIDA, Madre Teresa de Calcutá aceita o desafio de cuidar dos portadores do vírus HIV, declarando que o portador da AIDS é um presente que Deus está me dando para melhor amar. Amar a um desses seres é o desafio que me chega de Jesus. E em dezembro de 1983, chega ao aeroporto Kennedy um grupo de jovens noviças vestidas de branco debruado de azul para a tarefa de cuidar desses irmãos condenados à morte. Entre elas estava Ananda, agora com 19 anos de idade. Logo que estavam instaladas, as noviças começaram a atender os pacientes. Cuidando de presos portadores de AIDS de uma penitenciária, um dos bandidos afeiçoou-se por Ananda e ela esquivou-se. Um dia ele disse-lhe que era rejeitado por ser aidético. Ela lhe respondeu tranquila que não se tratava disso, mas porque era casada com Jesus. O homem criou um ódio covarde e um dia, quando ela estava atendendo outro paciente, ele aplicou-lhe sangue retirado do próprio corpo que iria contaminá-la. Ela tranquilamente sorriu para ele e reiterou: Seja feita a vontade do Senhor. E continuou o seu serviço. Algum tempo depois, ela foi convidada a tomar conta de um lar de crianças com deficiências mentais e a irmã levou Ananda para ajudá-la no socorro a essas crianças. E assim prosseguiu Ananda na sua existência, até que a morte do corpo veio
visitá-la. Dominique Lepierre escreveu que o poder do amor, muito além do amor, é tão grande que somente se pode compreendê-lo através de Jesus. Fazendo-se do amor o ponto de apoio, a alavanca da solidariedade mudará o mundo. Quem ama não adoece. Quem ama tem doenças, mas não é doente. Que o divino amor tome conta de nós e nos seja possível amar muito além do amor.